Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Geometria Plana. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de semelhança de triângulos, beleza? Vamos começar? Na aula passada nós aprendemos quando dois triângulos são semelhantes e vimos também a razão dessa semelhança, certo? Nesta aula nós vamos aprender a identificar, ou seja, a gente vai reconhecer quando esses dois triângulos são semelhantes, certo? Uma das formas que identifica que dois triângulos são semelhantes é o teorema fundamental, certo? Então nós vamos iniciar falando do teorema fundamental. O teorema fundamental diz o seguinte: se uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados, certo? Observe o seguinte, ó, eu tenho um triângulo aqui, um triângulo A, B e C, certo? Agora vamos ler aqui, ó, se uma reta paralela a um lado de um triângulo, tá? Então eu vou pegar esse lado aqui, ó, BC. Quando eu pego esse lado BC, certo, pessoal? Quando eu pego esse lado BC e traço uma reta paralela a esse lado BC, tá? Então essa reta paralela, então essa reta ela é paralela a esse lado BC. Ela vai fazer o quê? Vai interceptar os outros dois lados em pontos distintos, tá? Então eu vou ter os pontos D e E. Essa reta paralela intercepta ela intercepta um lado em dois pontos distintos, certo? Então eu tenho os pontos D e E. Até entendido, pessoal? Até aí tudo entendido? Beleza, certo? O que vai acontecer, ó? Dois triângulos semelhantes serão formados, tá? Então, quando eu traço essa reta paralela a esse lado BC, dois triângulos serão formados. Então, vem comigo, ó. Então, será formado esse triângulozinho menor, que corresponde aos pontos A, D e E, certo? E também será formado esse triângulo maior, ó. Tudo isso aqui, tá? Não só essa parte aqui, que aqui não é um triângulo, tá? Então, será formado esse outro triângulo maior, que é formado pelos pontos A, B e C, certo? Quando nós traçamos essa reta paralela a esse lado BC, esse ângulo aqui, ó, de B, será exatamente igual a esse ângulo de D. Por quê, professor? Porque esses dois ângulos são ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes são ângulos iguais. Então, vocês concordam comigo que esse ângulozinho aqui de E, representado por essa cor laranja, será o mesmo que esse ângulo de C? Certo, por quê? Porque eles são ângulos correspondentes, tá? E ângulos correspondentes são ângulos iguais. Agora, observe o seguinte, ó. Além desses dois ângulos correspondentes, eu tenho esse terceiro ângulo aqui, que é o ângulo de A, tá? E ele é comum tanto nesse triângulozinho menor quanto no triângulo maior. Concordam comigo? Ó? Então, esse ângulozinho aqui de A, que é representado pela cor vermelha, ele é comum tanto no triângulo menor, tá? Ou seja, eu tenho ele aqui e tenho ele aqui também, ó, no triângulo maior, certo? Agora, ó, repare o seguinte, esse ângulo aqui de E, tá? Ele também se encaixa perfeitamente aqui, ó, né? Então, esse ângulozinho de E representado pela cor laranja, eu tenho ele aqui e também tenho ele aqui no ângulo C, certo? E esse ângulozinho aqui de D, eu tenho ele aqui, certo? E tenho ele aqui também em B. Ou seja, pessoal, quando nós traçamos uma reta paralela a um lado de um triângulo, essa reta paralela ela vai interceptar os outros dois lados em pontos distintos, certo? E assim será formado dois triângulos semelhantes. Entendido, galerinha? Então essa é uma das primeiras formas para nós identificarmos que dois triângulos são semelhantes. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor? Então vem comigo. Exemplo.
Calcule o valor de x e y, tá? Então vamos lá. Certo, pessoal? Então nesse exemplo nós temos aqui o triângulo ABC, certo? Temos essa reta paralela aqui, ó, ao lado BC, que interceptou um lado desse triângulo em dois pontos distintos, tá? Formando os pontos M e N, ok? E isso faz com que esse triângulozinho menor seja semelhante a esse triângulozinho, a esse triângulo maior. Certo, pessoal? A primeira coisa que nós temos que fazer é montar as proporções referente às medidas dos lados desses dois triângulos, certo? Então, o triângulo AMN, ele é semelhante ao triângulo ABC, certo? Então, quando nós traçamos essa reta paralela ao lado BC, será formado dois triângulos semelhantes. Então, o triângulo AMN, ele é semelhante ao triângulo ABC, certo? Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é montar as proporções referente às medidas dos lados dos dois triângulos, certo? Então, nós vamos montar dessa forma, ó. AM, tá, pessoal? AM está para AB, tá? Assim como MN, tá? Está para BC, ok? Assim como AN está para CA, certo? Então essas são as nossas proporções. Feito isso, galerinha, é só a gente modificar, é só a gente substituir esses valores, ó. Quem é a M? A M é 4, certo? Então 4 está para AB. Quem é AB? AB, galerinha, presta atenção, AB é tudo isso aqui, tá? Então vai ser 4 mais 4 igual a 8. Então, AB é 8. Então, 4 está para 8. Assim como MN. Quem é MN? MN mede 5. Está para BC. BC mede quanto? X. Certo? Assim como AN. Quem é AN? Y. AN está para CA. Quem é CA? CA, galerinha, ó, é tudo isso aqui também, tá? Então, é 6 mais Y. Pronto. Então, assim, nós montamos as nossas proporções. Agora, observe o seguinte, galerinha, ó. Todas essas medidas aqui de cima, elas são referentes a nosso primeiro triângulozinho, ó, pequenininho, certo? E todas essas medidas aqui de baixo são referentes ao nosso segundo triângulo, certo? Agora, pessoal, nós precisamos encontrar o valor de x e y, certo? Para encontrar o valor de x, basta nós pegar a proporção, tá? 4 está para 8, assim como 5 está para x, certo? Então, 4 está para 8, assim como 5 está para x. Agora nós vamos multiplicar, tá? Meios por extremos, então vai ficar, ó, 4x é igual a 5 vezes 8, 40. X é igual a 40 dividido por 4, x é igual a 10. Acabamos de encontrar o valor de x, tá? Então, x é igual a 10. Feito isso, nós temos que encontrar o valor de y. Então, ou eu posso substituir o valor de x aqui, ó, como 10, e resolver essas duas proporções aqui. Ou eu posso pegar essa primeira proporção junto com essa daqui, certo? Então, vamos fazer dessa forma. Mas pode fazer também assim, ó, só substituir o valor de x como 10 e usar essas duas proporções. Então, vamos lá. Ó. 4 está para 8, assim como y está para 6 mais y. Fazendo, ó, o cruz credo, então vai ficar 8y, ele vai ser igual ao quê? A 4, que multiplica 6, mais 4 vezes y. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 6, 24, mais 4 vezes y, 4y, certo? Então, 8y,
8y menos 4y, tá? Por que menos 4? Porque no segundo membro nós temos aqui, ó, 4 positivo. Então, quando ele passa para o primeiro membro, ele vem com o sinal contrário, tá? Lembrando, né, galerinha? 8y menos 4y é igual a 4y, certo? Tá, aqui eu já fiz direto, tá? Então, y vai ser igual a 24 dividido por 4, y é igual a 6, certo? Então, feito isso, nós encontramos os valores de x e de y, usando o teorema fundamental, tá? Então, nós vimos que dois triângulos são semelhantes, quando nós traçamos uma reta paralela a um lado desse triângulo, certo? Galerinha, agora nós vamos estudar a segunda forma de identificar que dois triângulos são semelhantes, tá? Que é a partir dos casos de semelhança de triângulos. Então, vem comigo. Então, vamos dar início aos casos de semelhança de triângulos, certo? Então, o nosso primeiro caso é o caso AA, ou seja, ângulo-ângulo, tá? Diz o seguinte, ó, se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, esses triângulos são semelhantes, certo? Então, vem comigo, ó. Eu tenho esse triângulo aqui representado pelos pontos A, B e C, tá? E tenho esse ângulo A, eu vou representar ele com essa cor vermelha, tá? Então, só para diferenciar. Então, esse ângulo A, ele é representado pela cor vermelha, ok? E esse ângulo B, ele é representado pela cor azul, certo? E nós temos aqui um triângulozinho menor, que é representado pelos pontos A', B' e C'. Vamos dizer que esse ângulo A', ele também é igual àquele ângulo vermelho, tá? Vamos representar ele como ângulo, como esse ângulo vermelho. E o ângulo B' com esse ângulo azul, tá? De cor azul. Ou seja, pessoal, quando vocês observarem dois triângulos que possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então, esses dois triângulos, pessoal, sem sombras nenhuma, eles são semelhantes, certo? Agora, concorda comigo, ó, se esses dois ângulos, eles são congruentes, então, esse terceiro ângulo também, ele será congruente, certo? Então, nesse exemplo aqui, então, nós temos que o ângulo, ou seja, tá, pessoal, o ângulo A, ele é semelhante ao ângulo A', certo? Por quê, professor? Porque o ângulo A eu tenho aqui, ó, esse ângulo de cor vermelha, e aqui eu tenho um ângulo de cor vermelha também, tá? E o ângulo B, ele é semelhante ao ângulo B'. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho um ângulo de cor azul e aqui eu tenho um ângulo de cor azul, certo? Então, quando eu tenho dois ângulos congruentes em dois triângulos, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C' pelo primeiro caso. Qual é o caso? Ângulo, ângulo. Continuando os casos de semelhança, vamos agora conhecer o segundo caso. O segundo caso de semelhança é o que? É o caso LAO, tá? O que é o caso LAO? Lado, ângulo, lado. Então vamos lá. Diz o seguinte, ó. Se dois triângulos possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos entre esses lados forem congruentes, então esses triângulos são semelhantes, tá? Então vamos fazer por parte. Então nós temos aqui o triângulo B, A e C, certo? Repare o seguinte, ó, que esse ângulo B eu representei ele como ângulo de cor vermelha, tá? Na cor vermelha. Oposto a esse ângulo C, nós vamos ter esse lado que mede Czinho, tá? Oposto a esse ângulo A, nós vamos ter essa medida, a medida desse lado BC, que mede Azinho. E oposto ao ângulo B, nós vamos ter esse lado AC, que mede Bzinho. Nós temos também aqui, ó, esse outro triângulo. Temos o triângulo B', A' e C'. Novamente, ó, o triângulo B', ele está representado com esse ângulo de cor vermelha, tá? Oposto ao ângulo C', nós vamos ter esse ângulo que mede C', tá?
Oposto ao ângulo A, nós vamos ter esse ângulo que mede A', e oposto ao ângulo B', nós vamos ter esse ângulo que mede B', ok? Agora observe o seguinte, ó. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais aos ângulos compreendidos entre esses lados forem congruentes, então esses triângulos são semelhantes, tá? Então, dois lados proporcionais, eu tenho esse lado que é proporcional a esse, e esse lado que é proporcional a esse aqui, tá? E nós temos esse ângulo compreendido entre esses dois lados proporcionais. Então, esses dois triângulos, eles serão semelhantes pelo caso lá, tá? Lado, ângulo, lado. Então, eu posso dizer, galerinha, ó. Então, ó, repare o seguinte. Então, galerinha, ó, esse lado C, ele está para o seu lado proporcional, tá? Que é o lado C'. Assim como, ó, esse lado A está para o seu lado proporcional, que é o lado A', certo? Logo, nós podemos dizer, então, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', certo? Por quê, professor? Pelo caso lá, tá? Ou seja, lado, ângulo, lado. Certo? Vamos conhecer o último caso de semelhança de triângulos. O terceiro caso de semelhança de triângulos, que é L, 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 tá? Ou seja, lado, lado, lado. Bem simples esse, vamos lá. Ó. Se dois triângulos possuem os três lados correspondentes com medidas proporcionais, então esses triângulos são semelhantes, tá? Se dois triângulos possuem os três lados correspondentes com medidas proporcionais, então esses triângulos são semelhantes, certo? Então vem comigo, ó. Então nós temos esse triângulo maior aqui, ó, que tem os pontos A, B e C, tá? Então nós temos o triângulo ABC. Oposto ao ângulo C, nós temos esse lado que mede Czinho. Oposto ao ângulo B, nós temos esse lado que mede Bzinho. E oposto ao ângulo A, nós temos esse lado que mede Azinho, tá? Nós temos esse outro triângulozinho menor, que é representado pelos pontos A', B' e C'. Oposto ao ângulo C, nós temos o lado C'. Oposto a B, temos esse lado que mede Bzinho. E oposto ao ângulo A', nós temos esse ângulo que mede A', tá? Bom, então, se dois triângulos possuem os três lados correspondentes com medidas proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Ou seja, pessoal, tá? Então, esse lado aqui, ele é proporcional a esse lado, assim como esse lado é proporcional a esse lado, e esse lado aqui, ele é proporcional a esse lado, certo? Então, ó, o lado A, ele é proporcional ao lado A', tá? O lado B, ele é proporcional ao lado B'. E o lado C, ele é proporcional ao lado B', ao lado C'. Então, quando nós temos os três lados correspondentes com medidas proporcionais, então nós podemos dizer que esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Pelo caso lado, lado, lado. Ou seja, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor? Então vem comigo, ó. Calcule o valor de x e y. Então nós temos aqui dois triângulos, certo? Um triângulo maior, temos esse triângulo maior e esse triângulo menor, tá? Então ele quer que nós determine o valor de x e y. Primeira coisa, pessoal, esses dois triângulos, eles são semelhantes, certo? Certo. Por que que eles são? Qual é o caso de semelhança desses triângulos? É o caso ângulo, ângulo, tá? Observe o seguinte, ó, que eu tenho esse ângulo que é exatamente igual a esse e esse ângulo aqui que é exatamente igual a esse. Então, logicamente, então, esse terceiro ângulo também tem que ser igual a esse, certo? Então, nós temos aí nesse exemplo que esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, tá? Bom, então, como é que a gente vai montar nossas proporções? Observe comigo, ó. Nesse triângulo aqui maior,
nós temos esse ângulo que mede esse triângulo aqui representado pela cor verde, tá? Quem está oposto a esse triângulo da cor verde? Não é x? Então, x está para... Nesse triângulozinho menor, galerinha, ó. Quem é que está oposto a esse ângulo verde? Não é 8? Então, x está para 8. Assim como... Vamos lá, ó. Pegando novamente esse triângulo maior. Quem está oposto a esse ângulo de duas linhas de cor azul? Não é o 9? Então, 9 está para... Nesse triângulo menor aqui, pessoal. Quem está oposto a esse ângulo de duas linhas de cor azul? 6. Certo? Então, resumindo, x está para 8, assim como 9 está para 6. Feito isso, nós vamos encontrar o valor de x, tá? Então, basta nós multiplicarmos cruzado. Então, vai ficar 6 vezes x vai ser igual a 6x, que é igual a 9 vezes 8, 72, certo? Então, x vai ser igual a 72 dividido por 6. X é igual a 12. Certo, pessoal? Então aqui, ó, como eu montei essas razões, eu só peguei, ó, o lado oposto à sua medida, lado oposto à sua medida, certo? Oposto e oposto. Falta nós encontrarmos quem? O valor de y. Então nós vamos montar do mesmo jeito, ó. Quem que está oposto a nesse triângulo maior aqui? Quem está oposto a esse ângulo vermelho? Não é 6? Então 6 está para... Nesse triângulo menor, quem está oposto a esse ângulo representado pela cor vermelha aqui, ó, não é y? Então, 6 está para y, assim como nós podemos pegar novamente, ó, quem está oposto a esse ângulo aqui de duas linhas representado pela cor azul? Não é o 9? Assim como, e nesse triângulo menor, 6, tá? Certo? Então, vai ficar... Então, 9 vezes y, 9y, que é igual a 6 vezes 6, 36, certo? Então, y vai ser igual a 36 dividido por 9. Então, y é igual a 4, certo? Pronto, pronto, pessoal. Então, nós acabamos de encontrar o valor de x, que mede 12, e o valor de y, que mede 4, certo? Então, nós vimos que uma das formas para nós identificarmos que dois triângulos são semelhantes é usando o teorema fundamental. E uma segunda forma para nós reconhecer que dois triângulos são semelhantes é usando esses casos de semelhança, certo? Agora, para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos estudar sobre a potência de ponto. Então, vem comigo, galerinha, ó. Agora nós vamos estudar a potência de um ponto em relação a uma circunferência, certo? Vem comigo, ó. Então, primeiro nós vamos estudar a potência de um ponto em relação a uma circunferência, analisando um ponto interior, tá? Vem comigo, ó. Diz o seguinte: se duas cordas de uma mesma circunferência se interceptam, então o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Então vem comigo, é isso que ele quis dizer, ó. Então nós temos aqui uma circunferência, então nós temos, ó, essa primeira corda e nós temos aqui uma segunda corda. O que diz aqui, ó? Duas cordas de uma mesma circunferência se interceptam. Então, observem que essas duas cordas elas vão se interceptar aí nesse ponto interior, certo? Então, o produto das medidas das duas partes de uma, ou seja, esse comprimento aqui vezes esse comprimento aqui, ele vai ser igual ao produto das medidas das duas partes, ou seja, esse comprimento aqui vezes esse comprimento aqui, certo? Então, ó, vamos supor que daqui para cá mede A, tá? E desse ponto para cá mede B. Daqui até aqui, esse comprimento mede C. E daqui até aqui mede D, tá? Então, quando eu tiver
um ponto interior e duas cordas interceptando a mesma circunferência, basta multiplicar o produto das medidas das duas partes da primeira corda vezes o produto das medidas das duas cordas, certo? Vamos fazer um exemplo relacionado a esse primeiro caso. Então, vamos lá. Determine o valor de x abaixo. Então, nós temos aqui, ó, pessoal, duas cordas na mesma circunferência, tá? E elas estão se interceptando nesse ponto interno aqui. Sabendo que esse comprimento aqui mede 3, esse daqui mede 4, daqui até aqui mede 2, e esse outro comprimento mede x, tá? Então, como é que nós vamos resolver? Nós vamos pegar o seguinte, ó. 2 vezes x, pessoal, é exatamente igual ao produto de 3 vezes 4, certo? Então, 2 vezes x é igual a 2x, e 3 vezes 4 é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2, então x é igual a 6, certo? Bem fácil, né, pessoal? Vamos conhecer mais um caso de potência de ponto, tá? Então, o segundo caso de potência de ponto, agora nós vamos ter o quê? Um ponto exterior e duas secantes, tá? Então, ó, se por um ponto exterior a uma circunferência traçarmos duas secantes a ela, então o produto da medida da primeira secante pela sua parte exterior é igual ao produto da medida da segunda secante pela sua parte exterior. Então vem aqui comigo, ó. Então nós temos aqui a circunferência e nós temos esse ponto exterior. Agora observe o seguinte, ó, no primeiro caso nós tínhamos um ponto interior, tá? E nesse segundo caso nós temos agora um ponto exterior a essa circunferência. Tá? Então vamos seguir aqui, ó. Se por um ponto exterior, tá, a uma circunferência traçarmos duas secantes, tá? Então vamos traçar duas secantes. Então eu tenho essa secante de cor vermelha, tá? E essa outra secante aqui de cor amarela. Lembrando, tá, galerinha, o que é secante? Secante é uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos, certo? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o nosso ponto exterior e nós traçamos duas secantes desse ponto exterior, tá? Então, o produto da medida da primeira secante, então vamos dizer que nossa primeira secante, ó, daqui para cá, esse comprimento, ele mede A, tá? E daqui até aqui, vai medir, esse comprimento mede B, certo? Do ponto exterior até aqui, esse comprimento vai medir C, tá? E daqui até aqui, esse comprimento mede D, tá? Então vem aqui comigo, ó. Certo, pessoal? Então o que ele quer nos dizer, ó? Que vai ser esse comprimento A vezes esse comprimento total da secante, ou seja, A mais B, tá? Então aqui também, ó, vai ser esse comprimento que mede C, que vai multiplicar esse comprimento total da secante, que é C mais D, certo? Ou seja, então vai ser A, que multiplica A mais B, tá? Que é o comprimento total da secante, que vai ser igual a C, que multiplica o comprimento total da secante, que é C mais D. Vamos fazer um exemplo envolvendo o segundo caso, certo? Então, ó, nós temos aqui uma circunferência, tá? E um ponto exterior. Desse ponto exterior foram traçadas duas secantes. Quando nós traçamos duas secantes, foram formados, ó, 4 segmentos. Então, um segmento, outro segmento, 2, 3 e 4, tá? Então, tem 4 segmentos, certo? Então, como é que nós vamos resolver, pessoal? Ó, é o seguinte, nós vamos pegar esse comprimento, tá? Vezes o comprimento total da secante, ou seja, 4 mais 5, que vai ser igual, tá? A esse comprimento
vezes o comprimento total da secante, ou seja, 3 mais x, certo? Então vem comigo, ó. Então vai ficar 4 que multiplica 4 mais 5, que vai ser igual a 3 que multiplica 3 mais x. Então, 4 mais 5 é igual a 9. 4 vezes 9, 36, né? Vai ser igual a 3 vezes 3, 9. 3 vezes x, 3x. Então vai ficar, se nós organizarmos, pessoal, então vai ficar 3x é igual a 36 menos 9. 3x vai ser igual a 27, tá? Como o 3 está multiplicando x, então ele passa para lá dividindo, tá? Então vai ficar x é igual a 27 dividido por 3, x é igual a 9. Agora vamos para o nosso último caso de potência de ponto, tá? Nós vamos ter agora um ponto exterior, novamente, tá? E uma tangente e uma secante. Vem comigo, ó. Se por um ponto exterior a uma circunferência traçarmos uma secante e uma tangente, então o quadrado da medida da tangente é igual ao produto da medida da secante pela sua parte exterior. Ok? Então vamos lá, ó. Certo? Então nós temos aqui nossa circunferência, tá? Nós temos aqui uma circunferência e um ponto exterior a essa circunferência. Então, por esse ponto exterior, nós vamos traçar uma tangente. Lembrando que tangente ela é uma reta que toca em apenas um ponto da circunferência, certo? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a reta tangente, e essa reta tangente toca nesse ponto aqui que é chamado de ponto de tangência, certo? E nós vamos traçar uma outra reta, só que agora é uma reta secante. Quando nós traçamos essa reta tangente e reta secante, serão formados 3 segmentos. Ó, eu tenho esse segmento, esse e esse aqui, tá? Então, vamos supor que esse segmento aqui mede A, tá? Esse segmento aqui mede B e esse segmento mede C, certo? Então, vamos lá, ó. Então, como é que nós vamos montar a nossa fórmula? Vai ser o seguinte, ó. Então, o quadrado da medida da tangente, tá? Então, quem é a tangente não é esse, não é A. Então, vai ser A ao quadrado é igual ao produto da medida da secante. Ao produto da medida da secante, tá? Então, vai ser do mesmo jeito, ó. Esse comprimento que multiplica todo esse comprimento da secante, tá? Então, vai ser A ao quadrado, que vai ser igual a B, que multiplica B mais C. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo de potência de ponto envolvendo esse terceiro caso, tá? Então vamos lá, ó. Nesse exemplo aqui nós temos um ponto exterior, tá? E desse ponto exterior foi traçado uma reta tangente e uma reta secante, tá? Esse segmento aqui, o comprimento dele mede x, certo? Esse outro comprimento aqui, esse outro segmento aqui, o comprimento dele mede 2. E esse último comprimento aqui mede 6, tá? Então, o que o terceiro caso diz? O quadrado da medida da tangente vai ser igual ao produto da medida da secante pela sua parte exterior, tá? Ou seja, então vai ficar x ao quadrado, que é o produto da tangente, tá? É igual ao produto da medida da secante, ou seja, 2, que multiplica a sua parte exterior. Quem é essa parte exterior? É tudo isso aqui, tá? Ou seja, 2 mais 6. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 2 mais 6, 8. 2 vezes 8, 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Esse x passa para cá na forma de raiz, tá? Passa para o segundo membro na forma de raiz. Então, vai ficar x é igual a raiz de 16. Então, x é igual a 4. Certo, pessoal? Então, assim nós finalizamos a nossa aula de semelhança de triângulos, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então, um grande abraço e até a próxima aula.